Receita Federal, 10 erros que indeferem o seu pedido. Nesse tópico a gente vai conversar agora sobre o que você deve não cometer, né, não fazer para o seu processo ser indeferido, seu pedido de isenção de IPI ou IOF, né, que vale a mesma regra para os dois. Em primeiro lugar, você não pode estar inscrito na dívida ativa, você ou a pessoa que vai, o representante legal que pede a isenção para o beneficiário, ele é só o representante legal, né? Deixar uma coisa clara. Quem nunca pode estar com o CPF na dívida ativa é o beneficiário, tá? Procurador, representante legal, não tem essa obrigação, porque o benefício não vai sair em nome dele, sim do beneficiário, né, da pessoa com deficiência. Então, dívida ativa no CADIM federal, né, que é um outro nome que tem, porque a dívida às vezes está inscrita, às vezes não, às vezes está notificado, às vezes está em edital. Então, sempre tem que fazer uma pesquisa. O jeito da gente impedir de entrar com um processo com uma pessoa que está com o nome na dívida ativa é através da emissão da certidão negativa de débitos, ou popularmente conhecida como CND. Sempre que a gente vai montar o processo, primeiro faz pesquisas de CPF, e aí por tabela vai se eliminar os outros erros também, que eu vou comentar. Então, dívida ativa, CADIM, que é o Cadastro de Inadimplentes, ele pode ser tanto federal, né, quanto estadual. Mas se ele está com o nome inscrito na dívida ativa, se está com cobrança, mesmo que seja contestação, que já esteja inscrita a cobrança, porque não houve resposta, às vezes a pessoa está com uma contestação lá sobre o imposto de renda, caiu na malha fina, aí tem um prazo para a pessoa responder, aí ela não respondeu, vira cobrança, ela é ajuizada. Aí a pessoa tem que se pronunciar antes, enquanto ainda é contestação. Malha fina não gera problemas para a emissão da certidão negativa de débitos, porque a malha fina é uma contestação. Agora, quando a dívida já está inscrita, ou quando está ajuizada, está avisada, quando a pessoa está com o nome no CADIM, aí tem que resolver. Resolve primeiro, depois entra com o pedido. Às vezes o jeito de resolver é pagando, às vezes o jeito de resolver é pedindo baixo na procuradoria, quando já está pago e é um erro da Receita estar cobrando aquilo. Aí tem que averiguar. Como que a gente averigua isso? Quando você, no primeiro momento, joga o CPF na Receita Federal lá no site. Vou pesquisar. Lembra? O site da Receita, você entra lá para Serviços ao Cidadão e aí você vai emitir uma certidão negativa. Você vai lá, certidão de situação fiscal, né? Aí você joga o CPF, digita o CPF e vai sair lá a certidão negativa. Se isso não ocorrer, vai vir uma mensagem dizendo para ir ao CAC, que é o Centro de Atendimento, né, da Receita Federal. Centro de Atendimento ao Contribuinte. Esse CAC pode ser feito atendimento virtual, através da procuração eletrônica, ou da geração de código de acesso pelo número dos impostos de renda dos últimos 2 anos. Esses números constam no recibo de entrega de cada declaração. Toda declaração de imposto gera 2 arquivos. Um é o recibo de entrega, o outro é o corpo do imposto, que é o imposto em si, com a declaração. Então, quando você pega esse número, junto com o outro número do outro imposto do ano anterior, você consegue gerar um código de acesso, que com esse código você acessa a situação fiscal do contribuinte. Então, mas em caso de não condutor, que a pessoa é menor, né? Como que o menor pode estar inscrito? Pode. Até 2007 tinha que se fazer a DAI, que era a Declaração Anual de Isento. Então, eu pego casos, às vezes, de bebê, que o RG é bem recente, o CPF é muito recente, e a DAI parou de ser emitida de 2007 para cá. Então, como é que pode eu chegar lá para emitir a certidão negativa e está irregular o CPF? Sempre tem alguma divergência cadastral, que aí já entra na outra questão, né? A divergência cadastral
é um outro motivo de indeferimento, né? Mas você chega a pesquisar e aí vê que uma criança tem um impedimento para emitir a certidão negativa, não é dívida, mas tem alguma irregularidade documental com o cadastro. Nome do pai e da mãe está divergente, cadastro no INSS, é uma coisa que eu não coloquei aqui, mas ela se encaixa em divergência cadastral. Título de eleitor no cartório eleitoral, IR, imposto de renda versus cadastro. Cadastro quer dizer o quê? Tanto o cadastro da Receita Federal quanto o cadastro no INSS. Todo mundo, ao que me consta, né, não sou especialista da Previdência, mas ao que me consta, todo mundo tem um número de SUS. Então, às vezes, esses dados lá no SUS estão dando divergência com os dados atuais da Receita Federal. Então, é bom sempre levantar. Quando eu vou montar o processo, eu pego todos os dados da pessoa. Número do PIS, número do NIT. O que é o PIS? É aquele imposto que é recolhido, né, se eu não me engano, quando começaram a fazer o PIS, era para recolhimento de imposto para assistência médica, se não me falha a memória. E depois ele foi extinto. Depois tem o NIT, que é o número de inscrição do trabalhador. Eu lembrei, PIS, Programa de Integração Social. E o NIT é o número de inscrição do trabalhador. Existe o NIS, que é número de inscrição social. Existe esse NIT, esse NIS, geralmente é utilizado por empresários que contribuem na pessoa jurídica, que fazem recolhimento de GFIP. O contador vai saber bem a diferença. E geralmente o trabalhador com carteira de trabalho, né, com carteira registrada, a pessoa tem o PIS. E geralmente eu pego todos esses dados, número do título de eleitor, para ver se também está tudo ok, porque às vezes está divergente, data de nascimento, nome da mãe, cidade, estado. Eu não tenho tido problemas com títulos emitidos dentro do estado que só está com divergência de endereço, mas quando é de outro estado dá. Quando muda a unidade federada, dá divergência. Título, imposto de renda ou dados cadastrais da Receita Federal versus o cadastro geral no INSS, dívida ativa, esse é o primeiro, né? Depois disso, para os condutores aqui, se a CNH estiver vencida e você não perceber e dar entrada no pedido, ele é indeferido direto. O que é vencida? Ela não está válida, né? Não pode dirigir. Então você tem que ir lá e renovar a carta primeiro. Ou se você se esquecer, que eu acho difícil isso acontecer, mas digamos que um desavisado não fez o curso e quis fazer o processo de isenção para ganhar um dinheiro. Aí ele não sabe que quem tem carta especial tem que ter carta especial emitida com restrições. E as restrições elas vêm em forma de letra na CNH, no campo de observação, determinando o tipo de adaptação que a pessoa precisa ter para o veículo. Então, se você tem uma CNH sem restrição na sua mão, não dê entrada no pedido de isenção de IPI, porque ele vai ser indeferido direto. Como que você conseguiu o laudo para isenção? Que aí a gente tem que voltar lá naqueles capítulos anteriores, né? Como é que você conseguiu o laudo para isenção sem tirar a carta especial? Então fica estranho. Porque pode ocorrer de você ir lá para a autoescola, fazer o procedimento todo, e ninguém perceber, nem a autoescola, nem Detran, nem o contribuinte, que a carta saiu sem as letras. Pode acontecer. Poxa, eu fiz tudo, eu tirei a carta, eu fiz a prova, passei, emitiu a carta, mas não viu que saiu sem a restrição. Acontece, né? É um órgão público que emite. São pessoas, né? Então isso pode ocorrer. Então, dívida ativa. Lembrando que tudo isso aqui, tirando, vamos ver, laudo incorreto dá indeferimento direto, não atender uma intimação dentro do prazo dá indeferimento, CNH vencida dá indeferimento direto, sem as restrições também. A dívida ativa, eles te dão uma intimação colocando que é um débito e pede a regularização. Mas tem fiscal que indefere direto, por isso que eu coloquei como erros que geram indeferimento direto. O único caso que não é direto é
o não atender a intimação dentro do prazo. Então é um processo que foi intimado e aí você tem um prazo para resolver e não atendeu esse prazo. Laudo preenchido incorretamente ou com a devida restrição para dirigir. Assim, os dados não batem. É um laudo de pessoa que é condutor, mas não está dizendo qual é a restrição que ele vai ter para dirigir. Ou então é um laudo de não condutor, onde não está escrito que ele é inapto para direção veicular. Esse é um caso que é de laudo incorreto. Ou o laudo vencido também, é outra situação. Se a pessoa está com um laudo que já tem mais de 1 ano de emitido, a Receita Federal não vai aceitar. Divergência cadastral já comentei. Pedir nova isenção antes de 2 anos. Isso aqui é para caso de renovação, né? Então, você vai pedir a isenção e não completou ainda os 2 anos. Qual é o jeito? Vai gerar uma intimação isso daqui, ou indeferimento direto também. Depende do fiscal que analisa. Se ele não der indeferimento direto, ele vai pedir para apresentar a nota fiscal da compra anterior para confrontar a data de emissão da nota, que é o fato gerador da vigência da isenção. E do fim também. Do fim da vigência. Ou a devolução das autorizações originais não utilizadas. Porque são os 2 casos em que você pode pedir isenção. O único caso que você pode pedir isenção antes de 2 anos é quando a autorização já venceu e você não utilizou ela. Lembrando que agora a validade é de 270 dias, né? Ou 9 meses. Então, se passou os 9 meses, você não faturou o carro dentro desse período, então as autorizações têm que ser devolvidas para você pedir nova isenção. Outra situação, processo de não condutor sem indicação de condutor. Também vai ser indeferido direto. Você esqueceu e deu entrada sem indicar os condutores, não tem uma habilitação no processo, vai ser indeferido direto. Não condutor que era condutor e deixou de ser. Incrível, mas isso aconteceu comigo. Eu tinha uma assistente que ela foi protocolar um processo e ela recebeu os documentos do cliente. Ele tinha uma carta que era de motorista e ele deixou de ter, porque ele tinha uma retinopatia grave que ela progressivamente leva à cegueira. Então a última renovação dele tinha sido em 2012, a carta estava válida ainda. Ela não percebeu que era um processo de não condutor por automatismo, tá? Porque dava para perceber. E ela sabia que era um processo de não condutor e recebeu a habilitação, porque a habilitação é um documento que aceita no território inteiro, né? Ela pôs a habilitação no processo, adivinha, né? Indeferiu. Como é que o cara tá com um laudo de não condutor e chega no processo com uma habilitação? Aí foi complicado. Mas a gente teve que dar entrada de novo e aí resolveu a situação. Pedir segunda via de autorização válida que foi extraviada. Não perca as autorizações de isenção de IPI, porque não vai ser a segunda via. Eles vão te indeferir o pedido, dizendo que não emitem segunda via, e que, entretanto, você tem que esperar vencer os 9 meses para poder entrar com outro pedido, apresentando o boletim de ocorrência da perda desse documento. E, por último, que não é um erro, mas é uma coisa que eu sempre vou lembrar a vocês. Depois que você pediu a isenção e saiu a autorização, você tem que saber que carro você vai comprar. Se você estiver fazendo esse processo todo e no final quiser comprar um carro importado, o IPI não é para carro importado. Entra carro importado, desde que esse carro seja nacionalizado pelo Mercosul. Se o governo der a nacionalidade para aquela fábrica, aí ele entra na isenção. Então não faça pedido de isenção para carro importado. O único carro que tem isenção, o único caso de isenção que existe para carro importado é IPVA, que a gente vai falar mais para frente.